As de segunda geração, qual que é a vantagem? Que é o nosso hoje cefaclor, que tem via oral, a cefuroxima, que tem endovenosa e via oral, e a cefoxitina, que tem por via endovenosa. O que é a diferença delas? A cobertura positiva é semelhante à da primeira geração. Cobre os positivos e vai cobrir o estáfilo sensível à oxa. O estáfilo aureus resistente à oxa não tem jeito. Essas cefosporinas ocorrem. Eles vão para outro grupo de drogas que eu vou falar depois para vocês. Então, a segunda geração faz isso. Só que qual foi a vantagem da cefosporinas de segunda geração? Começa a ter uma cobertura um pouco melhor para gram-negativo. As céfalos de primeira geração já cobrem alguns gram-negativos. Por exemplo, hemófilos ou hemófilos influenza, Moraxella catarrhalis, que são bactérias gram-negativas que não têm muita resistência de beta-lactamase problemática. E a céfala de segunda melhora um pouco isso. E aí tem um detalhe que a cefalosporina de segunda geração, que é a cefoxitina, que o nome comercial é mefoxin, ela tem uma cobertura anaerobicida. A gente usa pouco, mas a gente já usou no passado mais. Então essa foi a vantagem. E aí vem um grupo de drogas que são as cefalosporinas de terceira geração. Aí sim tem um passo muito grande de eficácia dessas drogas, né? De cobertura. Por quê? Porque as cefalosporinas de terceira geração, e aqui qual são os exemplos clássicos? Primeiro, a ceftriaxona, que é uma droga universalmente usada de maneira muito frequente, já foi dos antibióticos mais usados no mundo inteiro, que é o nome comercial da marca Rosefin. A ceftriaxona é uma ceftriaxona de terceira geração que tem uma eficácia muito boa. Mantém eficácia para os gram-positivos, streptococcus principalmente, mas perde a eficácia para o estafilococcus aureus. Olha que interessante. Então, a curva, né, de cobertura, então, começa alta para cefalo de primeira, cefalo de segunda para estafilo aureus e vai caindo lá na cefalo de terceira. Olha que interessante. Agora, o que acontece de positivo é que a eficácia dessas plantas de terceira geração para gram-negativos aumenta muito. Então, os bacilos gram-negativos, as enterobacteriáceas principalmente, e aí são representadas principalmente por Escherichia coli, por Klebsiella pneumoniae, por Enterobacter cloacae, Proteus mirabilis, essas bactérias que são enterobacterias, são mais saprófitas intestinais, as cefalosporina de terceira geração começam a ter uma cobertura efetiva para elas. Olha que interessante. Coisa que as cefalosporina de primeira geração e segunda geração não eram tão eficazes. Entendeu? Isso é muito legal. Então, a segunda geração era meio termo entre as duas, mas a terceira aumenta muito. Só que perde um pouco para a questão do Staphylococcus aureus. Então, isso é uma coisa que eu tenho postado isso para vocês também, tem que tomar um certo cuidado. E a atividade anaerobicida, ela cai muito. Então, ela já não tem mais atividade anaerobicida. A ceftriaxona é um exemplo clássico, aí você tem outras drogas. Tem uma outra droga que é a cefotaxima, que é o nome comercial é o clafuran, também é a terceira geração semelhante à ceftriaxona, só que a gente no Brasil usa mais ceftriaxona. E tem as cefalosporinas de terceira geração, que tem atividade anti-pseudomonas aeruginosa. O que é essa atividade anti-pseudomonas aeruginosa? Porque as cefalosporinas de terceira gerações habituais cobrem bem enterobacteriáceas, que é Escherichia coli, então, que são fermentadoras de glicose. Quando você tem enterobacteriáceas não fermentadoras de glicose, como é o caso da Pseudomonas aeruginosa, e tem a Acinetobacter baumannii, tem Tofomonas, mas mais Pseudomonas aeruginosa, o que acontece aqui? A eficácia dessas drogas é ruim. Então, aí foi desenvolvida uma cefalosporina de terceira geração que tem atividade anti-pseudomonas. Como tinha a penicilina, lembra? A penicilina de pseudomonas, piperacilina, penicilina, penicilina. Aqui também tem a cefalosporina de terceira geração anti-pseudomonas, que a clássica desse processo é chamada de ceftazidima, que é o Fortaz. A gente usa muito pouco hoje também, porque foi substituída a utilização dela pela piperacilina tazobactam ou do cefepime, que é cefalo de quarto, que eu falei para vocês. Então, veja só, a cefalo de terceira geração anti-pseudomonas chama ceftazidima. E tem uma outra chamada cefalperazona, que é um cefobid, não sei nem se está no mercado, mas a gente usa muito pouco. Mas qual que era a diferença da cefalperazona com a ceftazidima? Tinha um detalhe técnico aqui, que a cefalperazona tinha uma penetração muito boa em via biliar. Então, a gente deixava ela restrita para colangite, para as doenças que estavam relacionadas ao sistema biliar e hepático. Que curioso isso, né? A gente tinha esse preciosismo na época, né? Mas, hoje em dia, essas drogas mais modernas, pipetadas, por exemplo, têm uma penetração tecidual muito boa, não há muita necessidade de se preocupar com
isso, entendeu?